Fala aí, galera do bem! Beleza pura? Espero que vocês estejam bem. Tema da aula de hoje, função exponencial, vou falar um pouquinho da definição, os gráficos e vamos nessa! Detonation! Pá! Safadinhos. Então aqui, ó, coloquei um exemplinho para vocês verem como é bonita a ideia da função exponencial. Cara, é muito legal, divertido, o pessoal ama de paixão. Né? Durante determinado período de seu desenvolvimento, a altura de certo tipo de planta dobra a cada mês. Dobra a cada mês. Sabendo que a altura da planta no início deste período é 1 centímetro, qual a altura dessa planta ao final do quarto mês? Olha que bonito, aqui está um desenho. Né? Começamos a vigiar a planta aqui, ó. No início, ela tinha 1 centímetro. Ela dobrou. Daqui para cá, dobrou. Depois, no outro mês, dobrou. Depois, dobrou de novo. Ixi! O que a gente pergunta aqui? Ó? Primeiro mês é 2 centímetros, né? É o dobro do anterior. Segundo mês, 4 centímetros, que é o dobro do anterior. 8 centímetros, que é o dobro do anterior. Então, a pergunta ao final do quarto mês, a gente sabe que é 16 centímetros. É 2 vezes 8, é o dobro do mês anterior. Né? Na prática, a construção da função exponencial ela depende desse tipo de situação. Tá? Depende do expoente, de uma potência. Né? Então, a pergunta, de forma genérica, qual é a altura da planta ao final de um mês qualquer, X, que você está querendo, precisando? Né? Se a gente constrói essa ideia de que eu estou sempre multiplicando por 2, 2, 2, 2, então isso se refere a uma potência de 2. Tá bom? Então é esse esquema aqui que vai prosperar, né? A partir do primeiro raciocínio, do primeiro valor observado. Então, ó, qualquer situação em que o x ele está no expoente, tá vendo? O x que é a variável que a gente chama de independente, né? Aquela que você pode atribuir valor, beleza? Esse tipo de função é uma função que a gente chama de exponencial. Geralmente as pessoas associam um crescimento rápido, né? Você pensa aí na proliferação de bactérias, esse tipo de coisa. Né? Então, a estrutura da função exponencial depende disso aí, de multiplicações sucessivas que na prática são potências. E o que a gente atribui ao valor de x, ele está lá em cima no expoente, beleza? A taxa de contágio do novo coronavírus no Brasil caiu de 3 nos primeiros meses da pandemia no país para 1,08 no início de agosto. Segundo dados do último levantamento da Universidade Imperial College de Londres, no Reino Unido, o índice já vinha sendo reduzido constantemente, com 2,8 no final de abril e 1,01 em junho, o menor já alcançado pelo Brasil e próximo de nível de controle da pandemia. Então, se cada pessoa contagia no máximo outra pessoa, já é mais fácil, né? O controle, digamos assim. Então, gente, olha que legal a ideia. Não, do contágio, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas assim, reparem como o contágio, né, nesses primeiros meses, ele funciona como uma exponencial, né? Uma pessoa está aqui, ó, ela contamina 3. Acontece que essa taxa, ela prossegue. Então, nos primeiros meses, por que o Brasil sofreu tanto? Porque cada um desses indivíduos ia contaminar outros 3. Depois, cada um desses grupos de 3, né, de cada pessoa desse grupo de 3, o contágio ia ser para outros 3 e por aí vai. Então, por isso que o crescimento do contágio ele acontece de forma exponencial. Né? Então, aqui, ó, a primeira fase, digamos assim, do contágio é contaminar 3 pessoas. Depois, esses 3, cada um desses 3 contamina mais 3. É 3 vezes 3, 9. O próximo, 3 vezes 9. Esses 9, cada um vai contaminar 3, 27. E se a gente for prosseguir a conta, né? Na próxima etapa do estágio, ó, cada pessoa, em 3, 4 etapas, ela chega a contaminar, digamos assim, indiretamente 81 pessoas. Vocês estão vendo a construção desse produto? Ó? 3 vezes 81 é o triplo da relação anterior. Tá? Então, aqui, ó,
transformando as coisas em potência, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9. Então, nesse estágio aqui, ó, é 3 vezes 3 vezes 3. Está vendo que é o terceiro estágio? Então, 3 ao cubo é 27. Aqui, ó, 3 vezes 27. Como 27 já era 3 ao cubo, 3 a quarta que dá 81. Né? Aqui já uma outra, não fiz tanto bonequinho aqui o desenho, mas 3 vezes 81, né? Já tinha 4, 3 a quarta, então é 3 a quinta esse novo estágio e por aí vai. Então a gente descobre que esse tipo de estrutura, eu coloquei n e não x, é exponencial. Né? Cada estágio, digamos assim, ele é um produto do anterior por um certo valor. Tá? E aí é nessa pegada que a gente destrói a função exponencial. E o vírus também. Né? Safadinho. Tá aí a definição básica, né? Dado o número real A, e a gente, muito importante isso aqui, ó, tá? Muito importante. Ou a base tem que ser o número positivo, senão a gente foge do conceito de função. Tem que ser um número maior do que 0. Não pode ser 0, então, certo? E outra, não pode ser 1. Se o A estiver dentro desse padrão, a função desse tipo aqui, ó, é uma função exponencial. Beleza? Então tá aí, ó, 3x, 5x, meio elevado a x, 0,4 elevado a x, raiz de 2 elevado a x, é qualquer número real, ó. Só não pode ser 0 e nem número negativo, e nenhum. Então, a natureza dela, ela indica que esse tipo de coisa aqui, ó, quando a base é um número que está entre 0 e 1, as coisas vão diminuindo, né, e não crescendo. Mas a diminuição é exponencial. Por isso que às vezes as pessoas falam, é exponencial, mas aí pode ser um decréscimo exponencial. Né? Mas tá. Olha só o que legal aqui a gente analisar. Ó. Se o A fosse 0... e o x negativo, a gente teria um problema com a função. Né? Porque aí nós teríamos uma divisão por 0. Tá vendo? Não existiria função. Então, ele não pode ser 0. Se o A for negativo, e aqui ó, x elevado a meio, por exemplo, aqui ó, meio seria uma raiz, concordam? Então, não existe raiz de número negativo, pelo menos no conjunto dos reais. Então, o A não pode ser negativo. E se o A for 1, independente do que você inventar para o x, sempre vai dar 1 a resposta. Então, por isso que não é uma função exponencial, certo? Então, isso aqui, gente, ó, isso aqui faz parte do conceito, tá bom? Faz parte do conceito da função exponencial, beleza? Tá aí, ó, dado a função exponencial f de x, que é 4 elevado a x, determine f de 3, f de meio, f de menos meio, f de menos 1, e um m tal que o f de m seja 1. Então, vamos trabalhar bastante com regrinha de potência. Tá? Eu fiz aquele videozinho da regra de potenciação. Fiquem espertos com aquele vídeo lá, é legalzinho. Assistam, treinem bastante. Né? Mas está aqui, para fazer o f de 3 é pegar a função e fazer 4 elevado a 3. Beleza? Está aqui o x para contar a história. Tá valendo? Então, 4 elevado a 3 é 64. 4 vezes 4 é 16 vezes 4 é 64. Meio. 4 elevado a meio. Então, meio aqui, ó, tá vendo? Um expoente é 4 elevado a meio. A gente sabe que isso aqui, na verdade, é a raiz de 4. E aí, por força da expressão, da estrutura, vamos pegar só o valor positivo aqui, tá? Para a função exponencial. F de menos meio. A gente já sabe, então, que o expoente negativo, a gente consegue transformar isso numa fração para deixar ele positivo, certo? Então, seria 1 sobre 4 elevado a meio, que é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de 4, que na prática é 1 sobre 2. É bonito, lindo. Quem é o f de menos 1? É 4 elevado a menos 1. A gente já sabe que o expoente negativo transforma ele numa fração, fechou. E agora a pergunta, quem que seria m? Da forma que o f de m, quer dizer, esse carinha no lugar do x, resulte em 1. Então, a gente já sabe também, pela definição, que a ideia é que número 4 elevado a ele vai dar 1. Regra básica de potência, né, moçada? A gente já sabe que isso aqui é o 0. Ai, safadinho, vai lá. Então, o m aqui tem que ser 0.
Tá? Isso é uma condição interessante da potência que a gente aproveita na função exponencial, beleza? O gráfico da função exponencial também é uma coisa muito legal. E nós vamos separar o gráfico em dois momentos, tá? Esse aqui, ó, o a maior que 1, vocês viram que o a não pode ser 1, né, para a função exponencial. E depois eu vou fazer um outro com a entre 0 e 1. Quer dizer, um número fracionário ali, né? 0, alguma coisa, tá bom? Então tá aqui, ó, gráficozinho básico. Vou começar aqui, mas com o tempo a gente abandona, né? Vocês viram que em outros tipos de função é legal a gente entender a função para fazer o gráfico, para não ficar repetindo esse tipo de estrutura. Mas aqui, beleza, né? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que meio, tá vendo? Troquei a fração, joguei o 2 para baixo, ficou positivo. É 1/8. Cara, 1/8, se esse valor aqui é 1, 1/8 é um valor bem menor do que 1. Vai ficar uma parada bem aqui, quase encostadinho. Próxima vítima. Tá aí, menos 2, né? 2 a menos 2 é a mesma coisa que meio ao quadrado, né? De novo, volta o cara da fração, fica positivo, dá 1/4. 1/4 já começa a aparecer aqui, ó, um pouquinho saindo da reta. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó, ferinha. Safadinho. Tá lá. Beleza? Próxima vítima. Menos 1. Se o x for menos 1, o y vai ser meio. Esse aqui já é um pouco mais agradável, já está na metade do caminho. O zero. Quando x for 0, 2 elevado a 0 é 1. Então, esse ponto é importante. Ó. Numa função exponencial que não tenha nenhum acréscimo, digamos assim, ela for um número elevado a x, ela vai passar pelo 1, sempre. 2 a 1 é 2, então está aí. 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 3 é 8. Cara, olha só como é a estrutura da função exponencial. Olha que legal essa paradinha. Então tá aí, ó, ela começa crescendo devagarzinho, mas conforme o tempo vai passando, ela vai, ó, o crescimento dela vai ser muito forte daqui para frente. O próximo passo vai dar em 16, nem caberia aqui na tela, né? A gente escreveu 16. Mas olha aqui, ó, ela começa, decola e sobe. Esse é o primeiro gráfico que a gente vai analisar. O segundo gráfico, conforme a promessa, é um número, a base é um número que está entre 0 e 1, meio. Então está aqui, ó. Se você olhar, vou pegar os mesmos pontos aqui, ó. Meio elevado a 3, inverte a fração, né? Esse meio vai virar 2 sobre 1, certo? Então aqui é 8. Então olha onde começa essa função nesse valor aqui, tá? De novo eu estou pegando aqueles mesmos números para a gente fazer aquele comparativo. Beleza? E meio a menos 2, o meio inverte a posição na fração, troca o sinal, ó, é 4. Então tá aqui, ó, 2 é 4, meio elevado a menos 1 é 2, esse é mais fácil de ver. Meio elevado a 0 é 1, a gente já sabia que isso também ia acontecer. Meio elevado a 1 é o próprio meio, vocês estão vendo que agora ele vai chegar aqui na parte pequenininha do gráfico, não dá quase para ver aqui, né? Mas está aqui, ó, os pontinhos estão aparecendo aqui, presta atenção. Meio elevado a 2 é 1/4, então vai ficar mais próximo do eixo x. E meio elevado a 3 é 1/8, ele vai ficar coladinho. Então, olha o que acontece com o gráfico quando o valor de a está entre 0 e 1. Ele vai ficar uma parada assim, ó, muito importante esse. Está vendo esse espacinho que eu deixei aqui? É proposital. Esse gráfico ele nunca vai encostar aqui no 0. Nunca. Esse aqui. Tá bom? A gente pode. Professor, tem algum exponencial de algum tipo? Tem. Mas aí a gente teria que modificar os padrões. Mas se for a elevado a alguma coisa, simplesmente isso, ele não vai passar aqui, não, moçada. Ele vai ficar aqui, vai beirar o 0, mas não encosta nele. Beleza? Então, olha aí os gráficos.